Artístico, literário e teatral, o simbolismo foi um único movimento de sonhos, amenizando as características exageradas do amor pregadas pelo romantismo no século XIX e se contrapondo aos ideais realistas e naturalistas da época. Os simbolistas queriam resgatar o mundo de sonho místico com a musicalidade da sua poesia. Das Negras Noites Poéticas de Cruz de Souza às clássicas pinturas de Odilon Redon, nós resumiremos e mostraremos com fidelidade a importância que teve este movimento no cinema, também nas artes plásticas e no teatro. Sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Nós falaremos sobre este importante movimento chamado simbolismo. Adorável Virgílio, estou em maré de enjoo e mentalmente fatigado. Fatigado de tudo. De esperar sem fim por acessos na vida que nunca chegam. Estou fatalmente condenado à miséria e à sordidez. Não há por onde seguir. Todas as portas e atalhos fechados ao caminho da vida. E para mim, pobre artista ariano, ariano sim, porque adquiri por adoção sistemática as qualidades altas dessa grande raça. Para mim, que sonho com a torre de luar da graça e da ilusão. Tudo vi escarnecedoramente, diabolicamente, num tom grotesco de ópera bufa. Quem me mandou ficar abaixo da terra arrastar a calceta da vida? Procurar ser elemento entre o espírito humano? Pra quê? Para quê? Um triste negro. Um triste negro. Odiado pelas castas cultas, batido das sociedades, mas sempre batido. Sempre batido. Escorraçado de todo leito, cuspido de todo lar como um leproso sinistro. Como um leproso sinistro. Pois como ser artista com esta cor? Com esta cor. Pois como ser artista com esta cor? Com esta cor. Com esta cor. Ser um artista com esta cor. Com esta cor. A linguagem do simbolismo. Na segunda metade do século XIX, a Europa passa por um período de tranquilidade na burguesia com relação à economia. A economia ela começava a dar uma estacionária depois de um intenso progresso. Também estava ocorrendo uma forte onda de cientificismo e materialismo. A ciência já não conseguia mais responder todas as perguntas relacionadas ao homem e à vida. E foi todo esse mistério que inspirou os escritores, que surgiram vários movimentos na literatura. Um desses movimentos foi o simbolismo. O simbolismo surgiu no final do século XIX, na França, tendo como precursor Charles Baudelaire. Foi um período que o mundo estava em crise. Então, esses escritores eles formaram uma filosofia no meio do nada, da desesperança, refugiando-se em um mundo imaginário, em uma realidade criada pelo autor. Para compensar essas duas realidades, o mundo real e o mundo dos sonhos, eles utilizavam os símbolos. Os símbolos eles servem para caracterizar coisas, seres, sensações, ideias e até filosofias, e para mostrar como que eles veem o mundo de uma forma mística e surreal. Esses poetas eles achavam que a linguagem era limitada, então ela não tinha capacidade de mostrar a realidade como de fato ela é, então no máximo ela podia sugeri-la. Então os textos simbolistas eles estão vagos, imprecisos, sugeridos. Os simbolistas eles adotavam uma visão pessoal e individualista da realidade, não se importando muito com os modelos vigentes da época. Eles se preocupavam em fazer um poema bem elaborado.
e na época eles até tiveram o apelido de decadentistas. A poesia simbolista deve ser sentida. O poeta tenta mostrar as angústias dos homens, não se portando muito com a lógica e com os modelos. Esse movimento literário ele se opôs tanto ao naturalismo quanto ao parnasianismo, e se aproximou um pouco do romantismo, mas tirando todo aquele exagero que tinha dos românticos. Os sonhos dos simbolistas eles eram os sonhos mais profundos dos homens, ao contrário dos românticos, que eram um sonho mais sentimental. O simbolista ele buscava a essência do ser, e a sua subjetividade ela era mais intensa. A natureza é um templo, onde vivos pilares deixam sair às vezes palavras confusas. Por florestas de símbolos, lá o homem cruza, observado por olhos ali familiares. Tal longos ecos, longe de onde lá se confundem, dentro de tenebrosa e profunda unidade, imensa como a noite e como a claridade. Os perfumes, as cores e os sons se transfundem. Perfumes de frescor, tal a carne de enfates, doces como o oboé, verdes igual ao prado. Mais outros, corrompidos, ricos, triunfantes, possuindo a expansão de um algo inacabado, tal como o âmbar, almíscar, beijoim e incenso, que cantam elevar dos sentidos e o senso. Nesse poema, podemos perceber que o autor ele utiliza formas para provocar no leitor sensações em que transfira ao leitor a um ambiente construído por ele. A natureza, por exemplo, ela é reduzida num espaço. Aí temos a profusão de sensações. Ele cria uma metáfora. Ele reduz a natureza dentro de um templo. Ele observa a natureza como se ela fosse um templo sagrado. Também temos a busca de expressões de sensações. Quando o autor entrega uma figura de linguagem chamada sinestesia, ele utiliza a frase como, por exemplo, doces como oboé. Doces ele refere ao nosso paladar, certo? E oboé ele se refere a um instrumento musical. Então ele junta, ele faz essa mescla de sensações. E assim a gente tem um órgão de sentido diferente. Simbolismo em Portugal. Portugal estava sob a ameaça da Inglaterra, que resultou no ultimato em 1890. Isso acabou com as intenções que o país tinha de expandir as suas possessões por toda a África e por toda a área territorial que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Índico. Um ano mais tarde, ocorreu o fracasso da primeira insurreição de caráter republicano, seguida de uma crise política que iniciou em 1907 e se estendeu até a República em 1910. Para agravar toda essa situação, estava ocorrendo uma crise financeira que estava afetando toda a Europa. Toda essa situação estava fazendo com que os portugueses ficassem pessimistas e frustrados, o que combinou perfeitamente com a crise espiritual que muitos escritores da época estavam passando. Foi no meio de toda essa situação que Eugênio de Castro quis atualizar a literatura portuguesa com uma tendência que estava desde 1850 ganhando cada vez mais prestígio na França. A sua obra, O Aristos, foi o marco introdutório do simbolismo em Portugal, considerada a expressão mais original desse movimento. Também a obra Só, de Antônio Nobre, teve bastante importância. Antônio Nobre, em suas obras, ele mostra a memória como uma forma de fugir de um presente de infelicidade e de um presente de inadaptação. Sua linguagem é coloquial e, para conseguir a musicalidade, ele usa métodos que é muito presente na poesia popular. Apesar desses dois nomes terem sido muito importantes, o nome principal do simbolismo em Portugal foi Camilo Peçanha. Camilo de Almeida Peçanha nasceu em 1867, na cidade de Coimbra, em Portugal. Após formação em Direito, foi para Macau, na China, onde exerceu sua profissão de professor. Voltava de tempos em tempos ao seu país de origem para tratar da sua saúde. Faleceu em 1926. Sua obra influenciou diversos poetas modernistas, pois ele mostrava o mundo sob uma ótica de desenvolvimento
desilusão, pessimismo e luto. Suas obras também estão presentes no exílio do mundo e a desilusão em relação à pátria, o que dava uma certa impressão de desintegração do seu ser. Suas obras apresentavam metáforas, símbolos, sinestesias, riqueza de imagens visuais e auditivas, ambiguidades, fragmentação e o uso frequente de fugacidade da vida, do passar das águas. Camilo Peçanha, ele não se preocupava em reunir seus poemas em obra. Por isso, em 1920, foi publicada sua única obra, Clepsidra. Clepsidra vem do grego e significa relógio d'água. Dá a impressão de sugerir a impotência do homem. E uma dessas impotências seria em relação ao que lhe é exterior e a sua impotência e falta de controle em relação ao tempo, né? Mostrando a fluidez da obra de Camilo Peçanha. Chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas, pontes aladas de pesadelo, de que esvoaçam brancos os arcos. Por baixo passam, se despedaçam no rio os barcos. Fundas soluçam caudais de choro. Que ruínas ouçam, se debruçam, que sorvedouro. Trêmulos astros, soidões lacustres, lemos e mastros e os alabastros dos labaústres. Urnas quebradas, blocos de gelo. Chorai arcadas despedaçadas do violoncelo. Este poema, ele se organiza de forma a criar uma ideia de musicalidade, que relaciona ao próprio título do poema. As palavras utilizadas se relacionam ao som do violoncelo, que é um som forte, pesado e melancólico. Então, temos referência ao choro, ao soluço, que se remetem a uma melancolia. Nós temos também, no trecho Quebrar blocos de gelos despedaçados, aonde ele mostra a força e o som desse instrumento, ou seja, o instrumento violoncelo, e ao mesmo tempo ele demonstra essa subjetividade que é usada no poema. Simbolismo no Brasil. O simbolismo no Brasil, ao contrário da Europa, foi sufocado pelo carnazianismo, tendo pouca divulgação. O marco introdutório do simbolismo no nosso país começou em 1893, com as obras de Missão na prosa e Broquês na poesia, do nosso grande autor Cruz e Souza. Cruz e Souza, nascido em Florianópolis, Santa Catarina, abandonou os estudos e começou a trabalhar na imprensa, escrevendo crônicas abolicionistas e campanhas em favor da raça. De um lado, Cruz e Souza apresenta aspectos noturnos herdados do romantismo, o culto da noite, satanismo, pessimismo e morte. Em suas obras, a presença de sinestesia, imagens surpreendentes, sonoridade das palavras, predominância de substantivos e preferências para os sonetos. Verbalismo requintado e também há temas de mistério sagrado e conflitos entre a carne e o espírito. Cruz e Souza morreu aos 39 anos com tuberculose. A estrela e eu sou inseto triste. Vives no azul, em cima nas esferas, no centro das risonhas primaveras, onde por certo amor eterno existe. E nem de leve a glória vã me assiste de erguer o voo às olímpicas quimeras do teu brilho ideal, lá onde imperas, nesse esplendor a que ninguém resiste. Enquanto tu fulgires nas alturas,
Eu errarei nas densas espessuras da terra sobre a rigidez de asfalto. Embalde o teu clarão me leve e clama, mas como a ti voarei se sem ti a chama? Sou tão pequeno e o céu tão alto? Sou tão pequeno e o céu tão alto? Sou tão pequeno e o céu tão alto? Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço, atroz funéreo. Nesses silêncios solitários, graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrirmos a porta do mistério. Parcialidade. Esse poema é voltado à subjetividade. Observando as características estáticas, se reunirmos algumas palavras que estão destacadas em letras maiúsculas, observando o sentido do poema. Temos espaço, dor, pureza, céu e mistério. Essas palavras se remetem ao sentido do poema, que é a respeito da alma estar encarcerada, que não ter como se expressar. Quando a alma sonha com o espaço, a pureza, ela sonha em libertar-se, porém essa alma padece da dor de estar presa. Então, temos novamente a referência à religiosidade e ao mistério, que ronda essa liberdade da alma e, ao mesmo tempo, este calabouço, que pode se referir à vida material, que aprisiona a alma. Quando no poema ele se refere ao chaveiro, ele se refere que uma chave pode ser a morte, onde a alma vai chegar à pureza. Afonso de Guimarães. Afonso de Guimarães foi outro principal autor do simbolismo no Brasil. Nasceu em Ouro Preto e estudou Direito em São Paulo. Foi juiz em Mariana, que é uma cidade vizinha de Ouro Preto, por muitos anos. Suas poesias são voltadas para o tema morte da mulher amada e seus temas exploram natureza, arte e religião. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo prendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, o flaram de par em par, sua alma subiu ao céu, sua alma desceu ao mar. Afonso de Guimarães, com essas características, escreveu o poema Ismália. Ismália representa uma mulher que ela morava numa torre e sempre observava a lua que estava no céu e o reflexo da lua do mar. Ismália, ela começou a ter uma obsessão. Por ela ter essa obsessão, ela se suicidou. Ele demonstra no poema essa parte em que ela se suicidou com a seguinte frase: sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar, representando que a melhor felicidade para Ismália foi ter se suicidado, porque a sua alma encontrou a lua do céu e seu corpo encontrou a lua do mar. Com base na videoaula, descreva as principais características do simbolismo. O simbolismo, então, é uma literatura que deve ser sentida. Ela expressa os estados mais profundos e mais íntimos da alma. Ela caracteriza-se por uma linguagem vaga, imprecisa, sugerida, pela religiosidade, espiritualismo, misticismo, pelo uso do consciente e do subconsciente, sonho e loucura, subjetivismo, pessimismo, dor de existir, retomadas de aspectos da tradição romântica, antirracionalismo, antimaterialismo e também preferência por temas relacionados à morte, ao mistério e ao sagrado. Nos textos simbolistas, você pode perceber o uso frequente de assonâncias, aliterações, sinestesias e metáforas. Os poetas simbolistas, eles também preferem o individual... Podemos concluir, portanto, ao termo do trabalho, que o simbolismo foi o retrato, triste retrato vivido pelos franceses e pelos portugueses, enfim, na Europa. E chegou, felizmente, infelizmente, pelo Cruz de Souza ao Brasil.
Os poetas acharam, tanto na literatura quanto nas artes plásticas e no teatro, um refúgio, um alento para se saírem, para sobrepujarem dessa triste realidade em que se vivia na época. Artístico, literário, teatral, o simbolismo do seu pronome.